Olá, uma boa tarde. O programa Eclésia olha hoje para o mundo universitário. Será uma fase transitória da vida dos estudantes, mas também um tempo em que a adesão a uma proposta à luz da fé pode ser estimulada. Num contexto cultural em mudança, será a universidade o local onde o debate de diferentes saberes, também o encontro de culturas e a compreensão do mundo pode acontecer. É isso que vamos procurar perceber com os nossos convidados nesta tarde, o Padre Afonso Pereira, ele que é diretor da Pastoral Universitária da Diocese de Setúbal. Acompanham também Maria Diniz e Lucas Marques, que integram ambos este dinamismo, este Instituto da Pastoral Universitária de Setúbal. Obrigada a ambos por estarem na nossa companhia. Boa tarde. Lucas, começava por si. Sei que é estudante de Engenharia Informática, está neste momento a finalizar os seus estudos. Olhando para este percurso, a universidade foi um tempo para quê? Acima de tudo, para evoluir na minha aprendizagem, logo para começar, porque pronto, é a universidade. Mas também penso que foi um tempo de bastante crescimento, a níveis pessoais, a níveis espirituais também, porque foi assim um sair de casa, entre aspas, ainda apesar de ainda estar a viver em casa dos meus pais, foi assim um abrir os horizontes e pôr-me à prova e expandir muito mais os meus horizontes e estar em contacto com muitas mais pessoas, com muitas mais realidades. Uma realidade diversa daquela que inicialmente se calhar Sim, conhecia, exatamente. mais múltipla, digamos assim. Era este o curso que queria estudar? Era a sua opção? De alguma forma está a concretizar aquilo que sente ser a sua vocação? Mais ou menos. Eu ainda não tinha bem a certeza quando escolhi e sabia que era assim, um curso que me abrangia mais áreas e podia demorar mais tempo a escolher. E ao longo destes 3 anos tenho estado também a perceber que pronto, ainda precisava deste tempo para pensar melhor e agora no mestrado se calhar escolher uma coisa mais específica. Podemos perceber que este tempo universitário é um tempo também para uma descoberta pessoal, até vocacional também, em termos profissionais, porque quando estamos no estudo há caminhos que se vão concretizando, há áreas que se calhar que se vão abrindo e há umas que preferimos mais do que outras, não é? Uhum. Eu ao longo destes 3 anos penso que retiro muito mais daquilo que era a minha fé antes de chegar à universidade e agora penso que nestes últimos 3 anos cresci bastante nesse âmbito e consigo, não digo já encontrar a minha vocação, mas ao menos estar bem direcionado. Em termos de vocação profissional, em termos de vocação pessoal? Sim, em termos mais de vocação profissional. Porque há questões também que surgem, não é? Nesta altura da vida. Maria é também, irá ser também uma engenheira, está neste momento no mestrado de Engenharia e Gestão Industrial, sempre nas suas opções, naquilo que era a sua vontade de estudar estes temas, ou a universidade também foi um período em que foi permitindo descobrir aquilo que se adequava mais aos seus sonhos e à sua personalidade? Bom dia, primeiro que tudo. Eu acho que, ou seja, tendo eu uma base já de fé muito criada desde que nasci, eu acho que este tempo de universidade serviu mais para aprofundar certos temas que nos vêm mais às dúvidas, coisas mais concretas da vida de Jesus. E acho que também muito com as atividades que nós vamos fazendo e muito por ser o Padre Afonso a acompanhar-nos e também a provocar-nos muito, vamos tendo cada vez mais vontade de aprender sobre esses temas e pronto, acho que vem daí a curiosidade e acho que é isso que neste tempo de faculdade também nos faz crescer muito na nossa fé, que é o já termos a possibilidade de agarrarmos a qualquer coisa e conseguirmos estudar um assunto, não é? E temos... De alguma forma era uma curiosidade ou uma vivência que já vinha de trás e que a universidade vai permitindo descobrir com uma outra linguagem, também com outros conhecimentos sociais de pessoas. Sim, e já somos mais crescidos, não é? Portanto, temos toda uma outra capacidade de ir à procura, ir aos sítios certos e falar com as pessoas certas também para nos conseguirem encaminhar para uma resposta que nos consiga satisfazer ao máximo, não é? Padre Afonso, percebemos o testemunho destes 2 jovens, do Lucas e da Maria, num testemunho muito disponível, mas também aberto para uma procura que este tempo da universidade pode permitir. Que oportunidade é esta para a Igreja também se fazer presente junto dos jovens neste âmbito universitário? Então, olá, obrigado. Parece-me que a universidade é tempo de ver o mundo, é tempo de abrir
o Lucas falava em sair de casa, a Maria falava aqui em procurar respostas. A universidade é tempo de olhar para o mundo, de abrir horizontes, de ver mundo, de ter mundo. E isso, de alguma forma, é uma experiência central na fé. Portanto, se eu não saio de casa, se eu não abro os olhos para ver a realidade, também não hei de crescer na fé. E, portanto, aqui o tempo da universidade, parece-me, e o trabalho da pastoral universitária, é ajudar estes que estão na universidade a estudar, que estão a descobrir todo o mundo à sua volta, também a lê-lo com o critério da fé, a lê-lo com a luz de Jesus, com a verdade de Jesus, com a vida de Jesus, para que isso não só fortaleça a fé, como também ajude, de alguma forma, aqui a iluminar os critérios com que eu olho para a minha vida e para aqueles que vivem comigo. Vamos falar um bocadinho da realidade de Setúbal, que é aquela naturalmente que conhecem, porque é uma realidade diversa em termos universitários neste território. Há diferentes polos, diferentes universidades. Como é que é esta realidade, Padre Afonso? Então, a Diocese de Setúbal tem, assim, dois, três ritmos diferentes dentro do território da Diocese. Portanto, na cidade episcopal, portanto, na cidade de Setúbal, temos o polo do Instituto Politécnico de Setúbal, que tem um capelão próprio. Depois, ali na zona da Almada, Caparica, tem um polo universitário com 3 faculdades, o Instituto Piaget, a Egas Muniz e a Faculdade de Ciências e Tecnologias, a FCT, da Universidade Nova de Lisboa. E depois o Politécnico de Setúbal tem um pequeno polo no Barreiro. Isto está assim, tudo mais ou menos ainda a ser montado numa estrutura de conjunto. Portanto, há um capelão, como dizia, em Setúbal. Eu próprio sou o capelão e ali o responsável pela pastoral universitária da Caparica, Almada. E aqui o Sr. Bispo, o Cardeal Dom Américo, pediu aqui este trabalho de tentar pensar uma pastoral universitária diocesana, que integre Setúbal, Barreiro e ali a zona da Almada. E que possa integrar também aquilo que vai sendo o caminho de diferentes jovens na Diocese, alguns ligados a movimentos, outros que chegam ao território vindos de fora, até por causa da imigração e da mudança cultural que o nosso país tem atravessado. Portanto, há uma realidade diversa que hoje conhece a pastoral universitária, que há uns anos atrás não seria assim? Sim, aliás, estamos aqui a falar dos polos, há mais gente para além disto, não é? Portanto, não só os estudantes que não são de Setúbal, mas estudam em Setúbal, e, portanto, de alguma forma, os capelães das faculdades têm este trabalho imediato de estar com eles, mas também parece-me que seria saudável que a pastoral universitária tivesse uma presença junto daqueles que não estudam em Setúbal, mas vivem em Setúbal e que continuam a ser universitários. E, portanto, não quer dizer que a pastoral universitária se limite aos campos onde acontecem os estudos universitários, mas que haja propostas para qualquer universitário que viva na Península de Setúbal. E aí há o desafio da integração e do trabalho em rede, também com outros movimentos juvenis, por exemplo? Claro que sim. Com os movimentos que existem na Diocese, com os grupos de pastoral juvenil que existe na Diocese, há toda esta intenção de tentar criar aqui uma sinergia, tentar criar aqui uma comunhão, que é a grande palavra cristã, de pôr todos à volta de Jesus. Da vossa experiência, Lucas, e se calhar começava por si, ver Deus na universidade é uma novidade porque de alguma forma estava habituado a que Deus fosse uma prática de fim de semana. Como é que era este dinamismo na sua vida? Acho que descreve muito bem, porque inicialmente eu sempre fui católico e a minha família também sempre me levou a isso, mas penso que até chegar à universidade nunca tinha colocado tantas questões como coloco hoje e nunca tinha colocado a Deus tantas questões, nem a mim próprio. E penso que o chegar à universidade e ter assim uma visão de que há mais pessoas com a mesma fé que eu e que se juntam e que tentam fazer esta comunhão. Isso em si era uma surpresa? Foi uma surpresa isso, chegar à universidade e perceber que outros também podiam olhar para Deus e questionar sobre Deus? Inicialmente penso que também ali combinou com as Jornadas Mundiais da Juventude, também apercebi-me logo disso, nesse âmbito dos jovens estarem em comunhão nessa fé, mas penso mesmo dentro da universidade, ao perceber que pessoas com exatamente a mesma realidade que eu, que vão para lá todos os dias da semana estudar e ter ali um cantinho só nosso para testemunhar essa fé, levou-me a fazer muito mais questões à minha fé e muito mais. E penso que a partir daí
pronto, tenho evoluído muito na questão de, como estava a dizer, já deixei, para mim, o catolicismo deixou de ser só ao fim de semana e está presente em todos os meus dias, mesmo quando vou à universidade ou quando não vou. Sim. Maria, que cantinho na universidade é que pode ter Deus? O Lucas estava aqui a dar conta da experiência dele. Quando vamos à universidade para nos formarmos, para procurarmos conhecimentos teóricos, técnicos, académicos, que cantinho ou que encontro se pode fazer com Deus neste espaço? Então, eu acho que este encontro com Deus é muito feito através das pessoas, no nosso dia-a-dia. E nós já temos ou seja, há algumas dinâmicas na faculdade já que nos fazem conhecer-nos uns aos outros. O Núcleo de Estudantes Católicos é um deles, por exemplo, que organiza uma missa semanal todas as quartas-feiras e, portanto, aí é um local de encontro em que estamos todos juntos. E depois, devido a outras atividades, como por exemplo a Missão País, também é muito conhecida, e como nós fazemos muitos Missão País, também acabamos todos por nos conhecer e por sempre que nos vemos é uma alegria e estamos sempre a combinar almoços juntos e a estudar juntos, porque realmente estar com estas pessoas de certa forma faz-nos aproximar de Deus, não é? E ver que estas pessoas que também acreditam em Deus e também estão tão próximos quanto nós, também se calhar têm más notas, também têm momentos de depressão e de stress, também nos faz sentir bem, não é? Faz-nos sentir que não estamos sozinhos, estamos aqui todos juntos e, portanto, eu acho que, pelo menos na FCT, que é de onde nós somos, foi-se criando aqui uma comunidade muito bonita e que nos tem feito crescer muito uns aos outros. Lucas, a Jornada Mundial da Juventude e esta experiência que a Maria descreve da Missão País ajudaram a que a palavra Deus ou a palavra procura espiritual deixasse de ser um bocadinho tabu no âmbito universitário? Eu penso que sim. Penso que cada vez mais esses movimentos fazem-nos perceber não só que Deus está em todas as pessoas, mesmo naquelas que possam não acreditar em Deus, e que nos faz perceber que quando as pessoas se juntam e se juntam por um bem maior, por algo bom, é visível para todos. Por exemplo, no caso da Missão País, ou mesmo nas jornadas, é visível mesmo para aqueles que não acreditam que algo ali está presente e algo bom, porque pronto, vê-se a alegria na cara das pessoas, vê-se os festejos, mesmo pessoas em êxtase, porque é realmente algo bom e não dá muito para explicar, mas dá para perceber. E penso que isso vem um bocado desconstruir essa ideia de que, pronto, Deus está em todo lado e está também nas universidades e também em cada um de nós. Padre Afonso, como fazer com que a pastoral universitária ou a presença de Deus nas universidades não fique refém assim de alguns momentos, como a Missão País, como, por exemplo, a preparação para a queima das fitas ou para a benção de finalistas, que já vai acontecendo em algumas dioceses e em algumas universidades. Podemos correr o risco de ficar reféns de alguns momentos específicos? Isso podemos sempre. Perguntava-me como é que isso se evita. Acho que também estou aqui a tentar descobrir. Mas aqui da experiência que vou fazendo da pastoral universitária, portanto, eu comecei a acompanhar a pastoral universitária nos últimos anos de seminário. O responsável da pastoral universitária, o capelão ali da Almada, era o Padre Pedro Quintela. E depois tive 2 anos a partilhar esta missão com o Padre Pedro Quintela nos 2 primeiros anos do meu sacerdócio. E agora estou a tentar montar aqui este secretariado, este conjunto diocesano. Acho que passa muito por ter uma presença, não é? Portanto, a experiência cristã é da encarnação. Portanto, o Senhor que desce do céu e que vem habitar entre nós, que vem estar connosco. E, portanto, a vida da Igreja há de ser imitar a vida de Jesus e a presença de Jesus. E, portanto, há uma encarnação, há um movimento de estar, de permanecer, de habitar no meio daqueles a quem somos enviados. Acho que aqui a grande experiência bonita que tenho feito na pastoral universitária é de aprender que a grande missão que me é pedida é de estar. E, portanto, mesmo quando o direito, as engenharias procuram falar mais alto? Sim, mas quer dizer, tudo se pode conjugar. E há um diálogo bonito nas universidades entre as várias áreas do saber que a fé também olha com gosto e participa com gosto. Aqui nas 3 faculdades, por exemplo, da Caparica, há 2 delas que têm missa semanal. Portanto, à terça-feira
Uma das faculdades, que é a Egas Muniz, tem missa todas as terças-feiras, à hora do almoço, e à quarta-feira. Há muitos anos que existe missa na FCT. E à volta deste encontro no altar de Jesus, acontece o grande encontro que é a Igreja, que é isto que o Lucas e a Maria iam falando, de haver comunhão. Portanto, almoçamos, depois a seguir há sempre um tempo de estarmos juntos. Tivemos na missa, durante o final da manhã, antes da missa, há sempre alguns que aproveitam para se confessar, para vir falar com o padre, para estarmos ali à porta da capela, nem que seja a ensaiar os cânticos para a missa. E, portanto, isso vai gerando vida cristã, isso vai gerando amizade com Jesus. Encontrar outro que é amigo de Jesus faz com que eu seja, ou com que queira ser também mais amigo de Jesus. E, portanto, isso é a grande missão da pastoral, seja pastoral universitária, seja qualquer pastoral. É estar com as pessoas, mostrar-lhes que Jesus está connosco e está no meio de nós. Vai-se à universidade ou uma pessoa inscreve-se e frequenta o tempo universitário à procura de respostas teóricas, técnicas, também práticas para exercer na sua vida profissional. Ao mesmo tempo que se caminha num tempo de perguntas espirituais próprias deste tempo dos 20 e poucos anos, quando se entra na universidade. São duas dimensões possíveis de existirem ao mesmo tempo? Claro, há uma unidade na verdade, não é? Se dizemos que Jesus é a verdade, dizemos também que então esta verdade tem que ser verdade em todo o tempo, tem que ser verdade em todo o lugar. A ressurreição continua a ser verdade hoje. Estamos no tempo da Páscoa, que é a missão da Igreja, de anunciar a verdade da ressurreição, de anunciar a verdade da presença de Jesus, como dizia. E, portanto, as verdades que se estudam e que se procuram nas universidades também, de alguma forma, têm de ter relação com esta verdade fundamental, que é a verdade de Deus e que é a verdade de Jesus. E, portanto, a fé não pode ficar numa trincheira psicológica ou ideológica, mas é esta que vem iluminar a minha vida, o concreto da minha vida, nas perguntas próprias dos saberes em que estudo, das circunstâncias da minha vida, dos meus problemas, dos meus desafios, das minhas preocupações. Maria, procurando responder um bocadinho aquilo que o Padre Afonso levantava, que perguntas fazem os jovens nesta altura e que até podem colocar neste tempo da universidade? São muitas. Eu acho que há uma grande pergunta que nos persegue e que se calhar vai sempre perseguir, não sei, mas que vem muito relacionado com a nossa vocação, não é? Se aquilo que nós estamos a fazer é mesmo o caminho que Deus quer para nós. E acho que isso é uma das grandes perguntas que nos vem à cabeça. E depois eu acho que, pelo menos falando por mim, há muitas outras perguntas relacionadas com a vida de Jesus que nos vão criando mais interesse e mais curiosidade em saber mais. Começamos a prestar outra atenção à missa também e começamos a partir daí a ter mais dúvidas sobre ou o que é que o padre disse na homilia ou o que é que aquele gesto de Jesus quis dizer e também com todas as vivências que vamos tendo, vamos estudando evangelhos mais pormenorizadamente. Então é normal que nos vão surgindo mais dúvidas relacionadas com isso e depois que nós tenhamos mais curiosidade. Portanto, acho que pelo menos para mim, nesta fase, está a ser muito descobrir mais sobre a vida de Deus. Porque também é a vida de Deus que vai guiar a minha vida, não é? E sente que essas perguntas são comuns a outros jovens da sua idade que a acompanham na universidade? Sim, penso que sim. Pelo menos por algumas experiências que temos tido, acho que sim, acho que podem ser. Sim. Lucas, ia também um bocadinho à sua experiência. Que perguntas é que fazem os seus colegas em termos de fé, em termos de sonhar a vida, também à luz de uma espiritualidade? Penso que acho que tenho que destacar a mesma pergunta que ela, que é o que é que Deus quer de mim. Acho que é a mesma a pergunta que mais impacta e que mais nos faz pensar. E pronto, e depois conciliando com os estudos e com a universidade, é sempre o que me vem mais é como é que eu posso no meu dia-a-dia, no esforço que eu tenho que dedicar a isto ou aquilo, a esta cadeira, como é que eu posso fazê-lo servindo a Deus e servindo aqueles que estão à minha volta, como é que eu posso fazê-lo de uma maneira de transmitir a alegria e o amor de Jesus. E pronto, e muitas vezes passa pelo que o padre dizia de apenas estar e encontrar alegria nisso, de estar onde nós estamos, onde Deus nos quer. Padre Afonso, trata-se muito de conciliar aqui a oferta de atividades que possam congregar pessoas, mas também de perceber uma presença. E às vezes a presença já será suficiente
para se encontrar esse local onde se podem fazer perguntas. Há aqui um bocadinho a conjugação destas duas dimensões, a organização de atividades onde se possam reconhecer, mas também encontrar locais onde o silêncio possa permitir essas perguntas. Sim, sim. Aliás, a presença tem que existir, porque senão estávamos com um grande problema, porque há pouco tempo dizia numa cerimónia lá de uma entrega de diplomas que nada é mais complicado do que a cabeça do universitário em tempos de exames e de testes, porque é tudo um drama, não tem tempo para nada e, portanto, às vezes há muita dificuldade em conseguir arranjar calendário para propostas que queiramos fazer. Por exemplo, depois é preciso haver aqui uma certa abertura ou um certo jogo de cintura a tentar encontrar essas datas, não é? Por exemplo, o verão passado tivemos uma atividade da pastoral universitária com um grupo de 18 universitários que fomos a pé a Santiago. O Lucas e a Maria estavam neste grupo. Mas foi no verão e, portanto, obrigou a que estes 18 universitários escolhessem ter menos uma semana de férias no meio do verão, em que podiam estar com amigos na praia ou que podiam estar de férias com a família e estavam a fazer um caminho de Santiago com um padre que, se calhar, não seria o primeiro plano ideal para as férias de verão. Durante o ano vão aparecendo algumas oportunidades que podemos aproveitar, nem sempre tantas como gostaríamos ou tantas como pensaríamos ser saudável. No meio disto tudo, acho que temos de aprender que a presença tem de continuar. E, portanto, essa presença que promove conversas boas, que promove tempos de silêncio, que promove, antes de mais, este encontro com o Senhor Jesus e com a sua Igreja, é aquilo que faz com que a Igreja cresça também na pastoral universitária. E acredito que assim tenha acontecido também com a experiência do Lucas e da Maria. Agradeço muito aos três por terem vindo ao programa Eclésia, dado conta da vossa experiência e também do vosso sonho de crescimento e de presença da pastoral universitária na Diocese de Setúbal. Muitíssimo obrigada aos três. Obrigada. Obrigado. Obrigada a si também por ter estado connosco. Marcamos encontro amanhã aqui na RTP2 pelo mesmo horário ou então procure-nos no portal de informação agência.eclésia.pt. Desejamos-lhe uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.